Olá, meu nome é Cessuana, sou advogada espírita, sigo na trajetória coordenando a Casa Espírita Caminho da Nova Era, SECNE, e a provocação da equipe do Centro Espírita Irmão Oscar me chamou bastante atenção e me fez estar aqui hoje falando para vocês sobre fome. Esse questionamento se embasa no livro de Marcelo Teixeira, Fome de Quê? Que é um compilado de artigos espíritas em que há uma provocação de um olhar diferente para a humanidade e de como nós podemos contribuir fazendo cada um a nossa parte, cada um repensando o nosso posicionamento para a mudança, para o progresso. E quando a gente fala em respeito, uma das passagens de Jesus que é muito forte e trata dessa situação de vida, de posicionamento, foi quando Jesus estava próximo à Páscoa dos judeus e ele foi a Jerusalém, entrando no templo, se deparou com aquele comércio, o pessoal com bois lá dentro, ovelhas, animais, comida, aquele... Pare para pensar um pouquinho. Aquela época, os regramentos sociais, os regramentos sanitários não existiam. Era um ambiente pequeno e eles faziam uso do templo. E Jesus ficou indignado. O que ele pegou? Lembra que Jesus também não era alguém que falava baixinho, ficava assim quietinho no canto. Não tinha nenhum instrumento de ampliação à voz. E ele falava para multidões, então ele falava firme, falava alto. E ali ele pegou, fez um chicote. Relata no Evangelho que ele fez um chicote com as cordas e saiu impondo, não maltratando. E começou a cobrar, não façam isso, tira isso daqui. Foi derrubando, não façam isso na casa do meu pai, uma casa de comércio. E foi aquele pandemônio, imagine. E aí, com o passar do tempo, os discípulos questionaram ele. Poxa, destruíste o templo e é certo agir assim? O que nos mostras com isso? E Jesus ainda fala figurado mais uma vez. Ele disse, eu destruí o templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus pararam para pensar e disseram, como? Isso foi 46 anos para edificar e vais edificar em 3 dias? E aí Jesus parou, olhou, e ele não era de retrucar, deixou passar. E com o tempo foi possível compreender que ele estava falando do corpo dele. Ou seja, o que ele fez ali, em 3 dias ele ia mostrar, e foi quando ele reapareceu. E ele se mostrou capaz de que eles compreendessem e acreditassem na palavra dele. Ou seja, o que Jesus queria ali? Ele pediu respeito. Quando ele tirou os mercadores, ele quis nos mostrar que aquele ambiente não era um ambiente de trocas. Aqui era um ambiente onde deviam se dedicar à conexão com o Pai. E quando a gente vem, então, para a questão de respeito, respeitar os direitos de alguém é agir com justiça, agir com honestidade, porque esse sentimento de consideração com o outro, necessariamente ele está vinculado às nossas atitudes, à postura que nós temos, às nossas escolhas, às nossas crenças, aquilo que nós acreditamos e aos limites que nós temos conosco e com os nossos. Quando a gente fala em respeito, a gente lembra que também é um direito de todo indivíduo. Todas as criaturas deveriam ser dignas de uma manifestação de honradez e consideração, mesmo nas condições mais miseráveis e ridículas que elas estejam, pelas simples condições de serem quem elas são e que está passando por esse momento encarnatório, por ser
uma pessoa digna de humanidade. Toda e qualquer pessoa tem anseios, tem necessidades, tem uma ligação, uma esperança, uma expectativa. E isso é o primeiro ponto que nós devemos respeitar. E quando a gente vai para o nosso livro dos Espíritos, que é o nosso livrinho de bolso, que tem sempre regras de conduta e respostas aos nossos anseios e nossas necessidades, nós temos uma pergunta que diz, que é a 841, nós devemos, em respeito à liberdade de pensar, deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou agirmos sem insultar essa liberdade, fazendo com que se omitia o caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Ou seja, nós devemos deixar os outros com as opções deles? A resposta que os Espíritos disseram, sim, certamente. Ou quando a gente vê alguém no caminho errado, o que a gente deve fazer é ensinar, trazer o exemplo de Jesus. Mas nós não temos direito algum de impor. O tempo vai fazer com que a pessoa entenda e se encontre. Nunca vai ser com violência, porque a convicção não é por imposição. E essa resposta nos mostra que nós temos que agir com respeito, devemos apreciar as pessoas que são merecedoras da nossa atenção e, ao mesmo tempo, termos comportamentos positivos, não sendo seletivos em relação aos indivíduos que não temos a mesma simpatia. E não é o respeito nosso, não é só aqueles com quem nós temos consideração. E indo nesse caminho, tem mais uma questão no Livro dos Espíritos que traz outra pergunta bem interessante quanto à questão do respeito. A questão 877 nos traz a pergunta: a necessidade do homem de viver em sociedade ocasiona obrigações particulares? E Kardec, quando fez essa pergunta, recebeu dos Espíritos uma resposta que de pronto diz: sim. O primeiro de todos, a primeira obrigação de todos é de respeitar o direito dos seus semelhantes. Ele não disse respeitar o direito daquele com que eu concordo, direito dos semelhantes. E aí a gente se espraia num ambiente de que realmente temos que respeitar a todos, que respeitar a vida, a pessoa, por ela estar nessa oportunidade encarnatória. E a gente vê tanta injustiça, tanta falta de respeito aos direitos das pessoas, que nos provoca uma análise de como nós estamos agindo. Será que, ao eu identificar que o outro não está respeitando o terceiro, não é o momento de eu parar e reconduzir meu pensamento de que eu estou respeitando em todos os sentidos o meu semelhante? O respeito à liberdade é o primeiro respeito. O respeito à crença é outra necessidade nossa. E assim, nessa gama desse ambiente que é respeitar aquele ambiente que nós convivemos, respeitar o outro, respeitar aquele que está próximo ou aquele que está distante, a gente conclui, para terminar aqui, que essa fome de respeito, ela tem como pressuposto básico respeitar para ser respeitado. Até a próxima. Gratidão.